Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver, eu estarei trazendo um relato de como está sendo estudar nutrição em uma faculdade. Então, bora lá, né? Começar o vídeo. Bom, eu ainda estou terminando o primeiro ano, então eu não tenho, assim, tanta experiência para dizer ao certo se tá legal ou não, porque ainda tá, tipo, bem no basicão. Mas eu já fui notando algumas coisinhas aqui e ali, então por isso que eu decidi trazer esse vídeo agora. Eu estou no segundo semestre, já estamos em outubro, né? Então tá quase acabando já o meu primeiro ano. E assim, no primeiro ano são aquelas aulas assim realmente mais basiconas mesmo, sabe? Então tem, por exemplo, matemática, biologia, teoricamente tem um pouquinho de história, mas com outro nome, que é tipo que a gente estuda as culturas do povo, da alimentação, como que eles sobreviviam, tipo, sem saber o que era o ideal ou não. Então eu considero meio que como se fosse uma história, sabe? Tem química. Então, tipo, envolve nesse primeiro semestre assim da faculdade, que foi de fevereiro até julho, se eu não me engano, mais ou menos, finalzinho de junho, começo de julho. Eu considero que foi, tipo, umas matérias assim, meio ensino médio, sabe? Então era um pouquinho mais fácil porque eu já tinha costume, ainda mais que eu saí do ensino médio ano passado, então eu já sabia, tinha alguns conteúdos ali que eu já tinha estudado, então ainda estava meio fresco na memória, o que me ajudou bastante. Mas tiveram também matérias novas, como anatomia, por exemplo. Em anatomia, eu tive que estudar, sei lá, 600 músculos do sistema muscular, por exemplo. Logo assim, de cara, chegou, pá, toma, 600 músculos aí pra você ver. Logicamente, a gente não decorou todos, né? Porque também 600 é muita coisa, e tinha os outros sistemas também que a gente tinha que ver, tipo o sistema ósseo, por exemplo, que tem 250 e poucos ossos, se eu não me engano, no corpo. Esses a gente já deu um pouquinho mais de foco, tipo, pegou os principais, por exemplo. Mas assim, no geral, eu consegui me dar bem, tanto que minhas notas elas foram assim muito boas na maioria das matérias. Aí agora já nesse segundo semestre eu consegui notar um pouquinho mais de dificuldade porque já saíram as matérias de que são de fato assim do ensino médio com conteúdos assim mais parecidos do ensino médio, sabe? Então começou um pouquinho mais das matérias do curso, da área da saúde e tal, então eu já consegui notar uma diferença ali bem grande do que eu consigo entender ou não, então eu tenho que dar um foco maior agora nessas matérias, pegar mais firme nos estudos por conta disso, porque agora de fato tá começando as matérias do curso em si. Antes foi só uma basezinha, a gente ainda tá numa base, né? Porque coisas da nutrição em si a gente ainda não tá vendo lá pelo segundo, terceiro ano mais ou menos, e o quarto, obviamente, também. Mas assim, como uma pessoa que acabou de sair do ensino médio e já começou a fazer faculdade, eu acho que tô indo até que bem, porque apesar de eu não saber como estudar, porque eu era aquele tipo de pessoa assim, inteligente, aquela criança inteligente, sabe, que não estudava para as provas. Então agora que eu preciso de fato estudar, ainda estou aprendendo como se estuda. Então eu tô tendo um pouquinho de dificuldade só nesse ponto, mas no geral, assim, tipo, eu tô indo melhor do que eu esperava, eu confesso. Eu tô achando a faculdade bem legal, a gente já teve, tipo, aula prática, então a gente já foi pra cozinha, por exemplo, a gente já fez algumas receitas. Inclusive ali na rede vizinha eu tenho um destaque só com coisas da faculdade, lá mostra, às vezes, tipo, algumas comidas que a gente fez, né? Eu não postei todas que eu tive, mas eu postei algumas ali. E também tem quando a gente vai pro laboratório eu acho que é microscopia que fala, se eu não me engano. Que daí a gente fica analisando as lâminas com alguma célula, corte de alguma parte do corpo, assim, sabe? A gente consegue ver certinho. É bem legal, eu gosto dessas aulas, mas a gente não tem muitas. Acho que eu tive 2 ou 3 só aulas desse estilo no ano inteiro. Já na cozinha, eu já tive mais, porque a minha professora ela explicava, tipo, uma aula focada só em lipídios, por exemplo.
E aí depois a gente ia pra cozinha fazer alimentos focados em lipídios, que contém bastante lipídios, por exemplo. Então a gente ia bastante na cozinha por conta disso. Aí nas aulas de anatomia, a gente também ia pro laboratório de anatomia. Então a gente via as peças molhadas, que chamam, que são literalmente partes de corpos humanos reais, tipo, de pessoas assim que emprestaram seu corpo para a ciência, né, para o estudo, depois que morreram. Então, aí a gente via ali de fato a peça humana, tipo, por exemplo, a gente viu o cérebro, a gente viu o corpo mesmo, tipo, cadáver mesmo, de verdade, a gente já chegou a ver também. Então a gente ali, conforme ia estudando, a gente sempre ia vendo aquelas partezinhas ali específicas, a gente podia tocar com cuidado, lógico, também para não estragar, para não atrapalhar a experiência das outras pessoas depois, mas ainda assim a gente podia tocar. Só que a gente, logicamente, tocava com luva, né? E a gente usava touca também. Alguns usavam máscara, inclusive eu, por conta do formol, que tinha, né, o cheiro de formol, que era muito forte, fazia mal pra mim. Enfim, então o meu primeiro semestre, assim, foi um semestre muito legal, eu gostei bastante, me fez me interessar mais ainda pelo curso. Já nesse segundo semestre, apesar da gente estar no primeiro bimestre, começando o segundo bimestre, porque minha semana de provas já acabou, então eu já consegui notar uma diferença. Tem, tipo, poucas aulas práticas, eu só tive uma até agora nesse semestre, que foi de microscopia. O resto é tudo em sala, é muito conteúdo, muita coisa assim pra cima da gente, sabe? Eu achei que tinha muito mais conteúdo do que no semestre passado, então já tá ali uma diferencinha assim. E, tipo, no meu primeiro ano tá sendo legal, eu tô me interessando mais pelo curso, mas ainda assim estou enfrentando bastante dificuldades que eu já imaginava que eu fosse ter mesmo, o que é totalmente normal. Porém, assim, o grau que eu esperava tá. Por exemplo, minha expectativa tava aqui de dificuldade e eu tô nisso aqui, mais ou menos. Basicamente, assim, eu tô sofrendo um pouquinho mais do que eu esperava que eu já fosse sofrer. E também tem aquele negócio, tipo, faculdade é principalmente para quem gosta do conteúdo, do tema ali que você quer seguir depois, porque não é fácil, de verdade, faculdade não é fácil, é uma coisinha assim mais puxada. Tudo bem que tem bastante gente que pode ficar assim, relaxado, que talvez tenha pontos mais positivos do que no ensino médio, por exemplo, mas assim, num todo é um negócio assim um pouquinho mais puxado, mais pesadinho. Então é bom você se preparar bem mentalmente, psicologicamente, né, fisicamente, para você aguentar todo aquele tranco. Mas eu tô gostando bastante. Espero conseguir continuar assim gostando do curso, né? Porque não é legal você fazer uma coisa por obrigação. Se em algum momento eu parar de gostar da nutrição por algum motivo e eu ficar me forçando ali a continuar no curso, talvez isso possa ser ruim para mim, porque eu não vou dar a devida atenção que eu deveria dar. Então, eu espero continuar gostando do curso até o final para poder me formar. Mas enfim, eu acho que eu fugi muito do assunto também, né? Eu comecei falando sobre o que eu tava achando e terminei falando de outras coisas. Mas enfim, no geral eu tô gostando bastante da faculdade mesmo. Eu já falei isso várias vezes, né? Aqui ao longo do vídeo, mas eu realmente tô gostando. Fiz novas amizades, que eu espero manter elas, tipo, até depois da faculdade. E aquele negócio que eles falam também de faça amizades na faculdade é real, porque tem muito trabalho em grupo. Dificilmente você vai ver algum professor passando trabalho individual, é sempre em grupo. Então, tenta fazer pelo menos umas 2, 3 amizades ali, formar um grupinho, ou ser amiga de todo mundo para você poder se encaixar nos grupos, porque vai te ajudar muito durante seu curso inteiro. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. E até os próximos vídeos. Tchau!